Continuando então, pessoal, lá na página 41, nós estamos vendo o sujeito indeterminado. O próprio nome já diz, indeterminado, eu não consigo determinar, eu não consigo saber quem é. Olha lá, é aquele que não pode ser identificado na oração, nem pelo contexto, nem pela situação geral, né? Então, olha lá. Entraram na sala de aula e bagunçaram o meu material. Veja, você não consegue saber quando você fala entraram, mas quem entrou? Bagunçaram, mas quem bagunçou? Não dá para a gente ter uma ideia certa, né? Uma certeza, vamos dizer assim, de quem foi. Então, aqui o meu sujeito é indeterminado, belezinha? Agora vem exercícios, olha lá, sua tarefa agora é criar um trecho que possa fazer parte da história que você acabou de ler. A. Releia o conceito de sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinicial e sujeito indeterminado. Exemplifique esses conceitos com orações. Então, aqui na letra A, você vai criar orações ou você pode pesquisar orações também na internet, não tem problema nenhum, tá? E você vai escrever exemplos aí, tá bom? Então, você faz a oração, na frente você coloca sujeito simples, depois você coloca outra oração, sujeito composto e assim por diante, tá, pessoal? Para eu ver se vocês conseguiram identificar, tá bom? E na letra B, temos um outro exercício aí envolvendo os tipos de sujeito. Suponha que Eduardo tivesse resolvido dar o troco. Estudou bem o assunto para esbanjar conhecimento nas aulas de português. No caderno, invente uma sequência para a história em que o garoto explica aos colegas a diferença entre sujeito desinicial e sujeito indeterminado. E não se esqueça de colocar exemplos que justifiquem a explicação de Eduardo. Comece assim. Dias depois, Eduardo chegou confiante à escola. Então, aqui você vai criar esse trechinho, tá? Explicando aí a diferença, né? Como se Eduardo, durante a aula, explicasse a diferença, então, entre o sujeito desinicial e o sujeito indeterminado. E ele tem que usar exemplos para isso, né? Usar orações, frases para explicar essa situação. Novamente, você pode pesquisar também aí frases, né? Para você inserir nesse trechinho aqui, tá bom, pessoal? Esse acho que vocês vão ter que fazer no caderno, né? Aí é só tirar foto também e me mandar, tá bom? Chegamos então aqui lá no finalzinho da página 41. Leia o poema a seguir, escrito por Eduardo Alves da Costa. Esse poema, pessoal, é um poema bonito, um poema impactante, tá? Então você vai ler aí com calma para poder entender a situação que está sendo retratada aqui, tá bom? Vou passar para a próxima página. Olha lá, aqui a gente tem a continuação do poema e chegamos nas questões de interpretação. Esse poema, pessoal, vai falar um pouquinho sobre as questões em que a gente sofre, né? Algumas, vamos dizer assim, situações difíceis na vida, em que a gente muitas vezes é agredido ou é tirado alguma coisa de nós e às vezes a gente não reage, né? Então, essa situação é colocada, tá bom? Olha lá, para retomar o texto, relacione a segunda coluna à primeira, observando os versos que contêm as ações sofridas pelo eu poético. Aqui é importante você lembrar que o eu poético é como se fosse aquela voz que fala dentro do poema, que expressa os seus sentimentos, as suas emoções. Esse é o eu poético. Tá? É muito importante que você saiba esse conceito para poder fazer aí os exercícios, tá bom? Número 2, o trecho a seguir apresenta metáforas. Metáfora, pessoal, é uma comparação de forma direta, tá bom? Olha lá, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Nesse trecho, que o eu poético, olha lá o eu poético de novo, ao mesmo tempo em que faz uma crítica social, também sensibiliza e emociona o leitor. A
A intenção de quem escreveu o texto é de identificar aqueles que realizaram as ações ou chamar a atenção do leitor para quem as sofreu. Aqui, na verdade, pessoal, é muito mais importante a ação sofrida do que quem está praticando a ação. Então, pense um pouquinho nisso para poder responder essa questão. Letra B. A interpretação desse poema pode ser variada, pode se aplicar a diferentes situações da vida. Dê um exemplo de situação do cotidiano relacionada com o que o poema quer criticar. Então, você vai ter que pensar aí em uma situação em que uma situação que a gente passa, né? Enfim, em que a pessoa é agredida de alguma forma. Não precisa ser agredida fisicamente. É uma situação em que algo é tirado de nós, né? Então, você pode pensar aí em situações que você já viveu ou que você já presenciou outras pessoas vivendo para poder colocar aqui na B da 3, tá bom? Passando para a próxima página, então, nós temos a continuação do poema, né? E aqui, pessoal, vai pedir para vocês, então, em relação ao sujeito desse trechinho, olha lá. Compare esses trechos do poema. Temos 2 trechinhos aí. Trecho 2. Em qual dos 2 trechos há uma identificação explícita do sujeito na frase? Identifique qual é o sujeito. Em qual dos trechos está claro o meu sujeito? Eu consigo identificar com facilidade o meu sujeito. E quem é o sujeito? Tá bom? No trecho 2, a que pronomes se referem as expressões? Já não se escondem e não dizemos nada. Ou seja, já não se escondem. Quem? Pense aí, só pode ser um pronome, né? Lembre dos pronomes. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Quem desses pronomes? E não dizemos nada. Dizemos também só pode ser um pronome, tá bom? C. Que pronome implícito no texto, ou seja, que está meio que escondido, oculto no texto, indica que o leitor também pode ser incluído no problema apresentado, tá bom? Que pronome? D. Que tipo de sujeito temos nas orações do trecho 2? Você vai ler e vai identificar. 5. Identifique os tipos de sujeito das frases a seguir. Você vai analisar as frases. Lembre-se sempre de se perguntar, mas de quem eu estou falando? Né? Por exemplo, aqui, ó, toda a turma do 8º ano vai participar da excursão. Quem vai participar da excursão? Toda a turma do 8º ano. Esse é o meu sujeito, tá? Vai seguindo sempre esse raciocínio para achar o sujeito. Passamos para a próxima página. Página 44, para o final dos nossos exercícios. Ó, aqui nós temos o exercício 6, que é uma cruzadinha, e esse é o último exercício que vocês vão fazer, tá? Na página 44. Então, olha lá, preencha a cruzadinha com os sujeitos desinenciais que estão implícitos nas frases em destaque. Nós temos aqui sujeitos que estão ocultos, vamos dizer assim. Lembra do sujeito oculto? Olha lá. Tony não fez a cerimônia. Chegou, sentou e sentiu-se à vontade. Quem chegou, sentou e sentiu-se à vontade. É o Tony, mas não é a Tony que está pedindo aqui, né? Está pedindo o sujeito desinencial. O Tony é o equivalente a quem? Ele, né? Então, é só você ir completando aí. E vai seguindo o mesmo raciocínio nas outras frases, tá, pessoal? Então, essa semana é isso, tá bom? Até aqui o exercício 6 da página 44. Eu desejo para vocês bons estudos, tá bom, pessoal? Que tudo dê certo aí. Qualquer dúvida, vocês me chamam no zap e a gente resolve, tá bom? Uma boa semana, fiquem bem, se cuidem e até mais.